Graça e a paz a todos vocês que nos acompanham nesta manhã.
dando início ao nosso culto, começando com uma oração. Acompanhe-nos orando conosco. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, que o Senhor, através da tua palavra, alcance os corações e transforme a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. É em nome de Jesus que eu oro agradecido desde já, pelo que o Senhor faz e vai fazer através da tua palavra. Amém. Hoje falaremos sobre o tema Igreja Centrada. Como podemos desenvolver em nossa cidade um ministério equilibrado e centrado no Evangelho? Uma igreja centrada é aquela que deve ter uma teologia a partir do Evangelho. E o texto que nós faremos nossa reflexão se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os versículos 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que queremos dizer com Evangelho? O Evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. O próprio termo Evangelho tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência. Na época da igreja primitiva, do Império Romano, Evangelho era quando o imperador ia até algum lugar, uma cidade, uma região do império. Isso era o Evangelho, porque ele levava boas notícias, boas novas. Aonde o imperador chegava, havia jogos e comida. Até os mendigos eram alimentados, por conta que o imperador estava naquela região. Isso era boa notícia. E, pensando no Evangelho, no texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. A Septuaginta, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, traz como euangelizo, proclamar boas notícias. No Salmo 40, versículo 9, diz assim: tenho proclamado boas novas de tua justiça na grande assembleia. No Novo Testamento, as palavras relacionadas a Evangelho é euangelion, boa notícia, boas novas. Euangelizo, proclamar as boas novas. E euangelistes, aquele que proclama as boas novas. Carson, ao falar sobre o Evangelho, diz o seguinte: visto que o Evangelho é notícia, boa notícia, deve ser anunciado. É isso que se faz com boas notícias. O elemento essencial, proclamatório da pregação, está ligado ao fato de que a mensagem central não é um código de ética, que seja um conjunto de regras a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismos, de sentenças ou provérbios a ser admirada e ponderada, e certamente não é uma teologia sistemática a ser esboçada e esquematizada. Não, é uma notícia, uma boa notícia sobre o que nos resgatou. Então, Evangelho não é uma
um bom conselho, mas é uma boa notícia. Então, o evangelho ele precisa ser anunciado. Não pode ser, você não deve receber o evangelho e ficar com ele para si, mas sim receber e proclamar este evangelho. Ainda no capítulo 4, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para libertar os oprimidos. O evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos salvos. E fomos salvos, fomos resgatados de quê? De que perigo fomos salvos? Em 1 Tessalonicenses 1, no versículo 10, diz assim: Jesus que nos livra da ira que há de vir. Em Romanos 1,18 diz assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Em Gênesis, no capítulo 3, os versos 17 a 19, diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento vocês se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Com o pecado, nós fomos separados de Deus. E por estarmos separados de Deus, estamos também separados psicologicamente de nós mesmos. É o que diz o verso 10 do capítulo 3 de Gênesis. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. O ser humano perdeu a sua essência e ele foi separado psicologicamente dele mesmo. Ele se escondeu, ele ficou com medo. Além de estar separado psicologicamente de nós mesmos, o ser humano está separado socialmente uns dos outros. É o que diz os versos 7, 11 e 12 de Gênesis 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E Deus perguntou: quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Sempre a culpa é do outro. Com o pecado, as pessoas não reconhecem o seu erro, sempre culpando os outros. E isso trouxe uma tragédia tremenda à sociedade, que sempre culpa o outro pelo que acontece na sua vida. Além disso, também está separado fisicamente da própria natureza. É o que diz Gênesis 3,17. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, vocês se alimentará dela todos os dias da sua vida. E em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, nos versículos 19 e 22, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza
criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, como em dores de parto. Então, o pecado, ele atingiu a nós, os nossos relacionamentos conosco mesmo. Nós perdemos a nossa identidade. Também afetou a nossa relação uns com os outros. Por isso, o mundo precisa de um resgate. E também afetou a relação com a natureza. Nós estamos separados de nós mesmos, separados uns com os outros e separados da natureza. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: reconcilie-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. A necessidade de reconciliação faz mais que necessária para um mundo melhor. Além disso, ainda no capítulo 4, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade e proclamar o ano da graça do Senhor. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Vimos que o ser humano, ao pecar, ao cair, ele se separa de Deus, se separa de si mesmo, se separa de uns com os outros e se separa da natureza. Os relacionamentos foram quebrados. E Cristo vem para restaurar o relacionamento quebrado. 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 14, diz assim: já passamos da morte para a vida. O doutor Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: você está pronto agora para afirmar que é um cristão? Isso sempre fazendo uma pesquisa com pessoas, né, estudando sobre esse tempo, ele sempre fez essa pergunta: você está pronto agora para afirmar que é um cristão? A resposta das pessoas a ele a esta pergunta, na maioria das vezes era: acho que ainda não sou bom o bastante para isso. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz: imediatamente sei que elas estão pensando da perspectivas de si mesma. Ainda acham que têm de ser boas o bastante para ser cristãs. Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo. É a negação da fé. Você nunca será bom o suficiente ou o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom o bastante e que eu estou nele. Ou seja, eu nunca e nem você será bom o bastante para ser um cristão. Dependemos da graça de Deus. Dependemos do que Cristo fez por nós, porque Ele sim é bom o suficiente para a nossa salvação. No livro A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen, vou repetir: A Morte da Morte na Morte de Cristo, diz assim: Deus salva pecadores. Deus, o Jeová, trino e uno, Pai, Filho e Espírito, três pessoas trabalhando juntas com sabedoria, poder,
amor soberanos para alcançar a salvação de um povo eleito. O Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. Salva do começo ao fim. Faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Planeja, conquista e comunica a redenção, chama e guarda, justifica, santifica, glorifica pecadores, os homens como são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus, ou para melhorar sua condição espiritual. Essa é a nossa condição diante de Deus, desse Deus soberano, incapazes de chegar até este Deus. Mas nós fomos alcançados por Ele, por esse Deus maravilhoso que viu na nossa miséria, na nossa incapacidade de nos acharmos, de nos encontrarmos em Deus por nós mesmos. Ele veio até nós como um homem que nasceu milagrosamente, viveu uma vida sem pecados, morreu, sofreu e morreu no nosso lugar, ressuscitou para nos dar uma nova vida e ascendeu aos céus para que nós pudéssemos levar, proclamar este evangelho de salvação. Então, como podemos desenvolver em nossa cidade um ministério equilibrado e centrado no evangelho? É só fazendo uma teologia a partir do evangelho, que é aquela que entende que o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Aliás, bons conselhos há de tantos lugares, mas não é, muitas vezes, uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos salvos. O reino de Deus é chegado e anuncia que em Cristo Ele nos resgatou da perdição do pecado. E que o evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E aqui eu quero deixar duas perguntas para nós refletirmos durante esta semana. O que o evangelho é para você? É simplesmente que se você vir para Cristo, Ele pode te dar muitas coisas? Ou o evangelho para você é o próprio Cristo? É Ele quem salva, é Ele quem nos transforma, e isso é evangelho. Este evangelho transformou a sua vida a ponto de impactar outras pessoas? Agora que você conheceu este Cristo, foi liberto por Ele, a sua vida foi transformada de tal maneira que está impactando a vida dos outros através das suas atitudes, das tuas conversas? Se não, se ainda não, é preciso repensar sobre como você pensa o evangelho. E, baseado nisto, eu vou orar com você neste momento. Então, neste momento, aonde você estiver, feche seus olhos, curve a sua cabeça
e ore comigo, colocando a sua vida diante de Deus. E se você ainda não reconheceu este Evangelho, o Cristo, como o Senhor da sua vida, único e Salvador da sua vida, talvez este seja o momento de se colocar diante dele e confessar os teus pecados, para que ele te salve e você comece a proclamar esta boa notícia. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta manhã, por este domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos aqui para cultuar ao Senhor, para falar do Senhor, para proclamar esta boa notícia, de que este Deus maravilhoso, que olhando a nossa miséria e vendo que não poderíamos chegar até Ti, o Senhor veio até nós, nos resgatou de um mal muito grande, que é o pecado. Nos libertou, nos transportando das trevas para o Teu reino de amor no Seu Filho. Por isso somos gratos a Ti, por tão grande salvação. E colocamos diante do Senhor essas pessoas que nos ouvem nesta manhã, que estão passando por dificuldades, que ainda não compreenderam a essência do Evangelho, e aquelas pessoas também que ainda não reconheceram o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. Colocamos essas pessoas diante do Senhor, para que o Senhor as encontre neste momento, seja em qualquer situação, e as resgate, as livrando da morte e levando, tirando da morte e dando a vida. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.